Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aprender Eletrônica. Neste vídeo nós vamos ver como fazer um cronômetro no Arduino usando a função milis. Então aqui no Tinkercad nós temos um display ligado no Arduino, um display com I2C. Então nós temos o GND, fio preto ligado aqui no GND do Arduino, o VCC que é 5 volts, ligado aqui, fio vermelho, no mais 5 volts. Temos o pino SDA do display 2C, fio amarelo, que é a porta A4 do Arduino Uno. E o SCL, que é o fio de clock, na porta A5 do Arduino Uno. Certo? Agora vamos ver o código. Nós vamos incluir a biblioteca Wiring e a biblioteca Liquid Crystal para trabalhar com o display. Em seguida temos as definições do display. Então, hashtag define endereço, onde nós vamos, é a variável que vai armazenar o endereço I2C desse display, que é 0x25. Depois hashtag define colunas, que é a variável que vai dar o número de colunas, 16 colunas do display. Hashtag define linhas 2, que é o número de linhas do display. Em seguida nós temos aqui uma variável, um signet long tempo, que vai ser a variável que vai armazenar o tempo. Tá? Ela é desse tipo, um signet long, que é o tipo de variável que tem que usar com o milis, porque o milis vai gerar um número muito grande. Então, se você usar outro tipo de variável, não dá certo. Em seguida, nós vamos dar as informações do objeto líquido cristal. Então, líquido cristal, underline I2C, LCD, tá? Que é as informações do LCD. Aquelas informações que nós demos anteriormente, que é o endereço, colunas e as linhas, certo? Aí vamos entrar no setup, void setup. Então no setup nós vamos informar que o tempo é igual a zero. Então inicia o tempo em zero, tá? Em seguida, vamos inicializar a comunicação com o display lcd.init. Vamos ligar o backlight do display, a iluminação, então lcd.backlight, e vamos limpar o display, lcd.clear. Em seguida vamos imprimir no display, tá? lcd.print, a palavra cronômetro. Como ele foi dado um clear, tá? Ele vai escrever isso na primeira linha, na primeira coluna, certo? Aí encerra o setup e vamos para o loop. No loop, nós começamos com a decisão. If milis menos tempo maior ou igual a 1000, tá? Então, o que ele faz? Ele vai ver se a função milis menos o tempo está valendo quanto? Zero, né? For maior que 1000, ele vai fazer o que vem a seguir. Então, o que é o milis? O milis é uma função do Arduino que, quando você liga o Arduino, ele começa a marcar o tempo, certo?
em milissegundo, até você resetar o Arduino. Toda vez que você reseta, o tempo do milis volta a zero. E ele começa a marcar esse tempo, como um relógio interno do Arduino. Tá? Só que ele marca em milissegundos. Então, o que, que eu quero? Eu quero contar de 1 em 1 segundo. Então, por isso que eu estou aqui. O milis, né? Quando o milis for maior que 1000, tá? Maior ou igual a 1000, porque ele vai fazer o milis, ele vai contando o tempo. Ele ficou, ele menos tempo, o tempo está quanto? Está zero. Quando ele deu 1000, tá? 1000 menos o tempo zero, 1001. Aí ele está positiva essa verdadeira, essa condição. Então ele vai contar, ele vai fazer o quê? Ele vai aqui para o que está em seguida, depois das chaves. Então ele vai fazer, armazenar o valor de milis na variável tempo. Então o tempo que valia zero, agora vai valer o valor de milis, que foi o tempo atual, que está agora, certo? Aí depois ele vai para o cursor, lcd.set cursor 0 e 1. Então, coluna 0 da linha 1, tá? Então ele vai para a segunda linha, na primeira coluna da segunda linha. lcd.print, ele vai imprimir o valor que está em tempo dividido por 1000, porque eu quero que ele exiba o tempo em segundos. Então, como são milissegundos, eu vou dividir por 1000. Em seguida, ele vai lcd.set cursor 3,1. Então, ele vai colocar o cursor na coluna 4 da segunda linha e vai imprimir a palavra sec, segundos, tá? lcd print sec. Aí em seguida ele vai lcd.set cursor 8,1. Então ele vai na coluna 9 da segunda linha. Ele posiciona o cursor, certo? E lcd.print o valor milis, tá? Então ele vai imprimir quanto que está o milis. E lcd.set cursor 13,1, então vai ser na coluna 14 da segunda linha. Ele vai posicionar o cursor e lcd.print a palavra 1000. Então ele vai dar o valor em segundos e ao lado depois ele vai dar o valor em milis, para a gente ver quanto que está. Então vou iniciar a simulação. Então iniciei aqui a simulação. Ó. 1 segundo. Então ele vai dando o tempo em segundo. E aqui do lado o valor que está em milis. Certo? Então dessa forma você não usa o delay. Por quê? Você usando o delay, ele para o circuito quando você usa a função delay. Então, se você tiver muitas outras coisas para fazer no seu código, o delay vai ficar parado, ele vai ficar esperando o delay, o resto ficar travado, o circuito ficar travado, até o delay funcionar. Então, o correto é você usar, sempre que você precisar trabalhar com o tempo, você usar a função milis, porque daí ela pega o valor do relógio do Arduino, do contador do milis, e o código continua executando. Você pode ver que ele tem 36 segundos, mas até ele imprimir o valor de milis, o código já passou 130 milissegundos, só naquelas 3 linhas de código. Né? Com delay, ele dá o atraso. Tá? Então, o correto para você trabalhar com tempo é usar a função mili. Tá? Ó, eu vou parar aqui e vou mudar. Ele está contando de 1 em 1 segundo. Então, vamos mudar aqui para 2000.
Então ele vai contar cada 2 segundos. Olha só. Ó, 2, 4, ele passa a contar a cada 2 segundos. Que é porque onde faz o incremento do tempo é aqui. Aqui que você determina quanto tempo que ele faz a pausa. Certo? Então, sempre que você precisar fazer um incremento de tempo, se você quiser fazer um pisca-pisca, um temporizador, você vai pôr aqui o tempo aqui. Ó, vou pôr 5 segundos, 5.000. Que ele está rodando. Parar. Vou pôr aqui 5 segundos. Vamos iniciar. Ó, ele vai esperar 5 segundos para fazer a primeira leitura. Não. E vai contar cada 5 segundos. Ó. Tem um contador aqui de cima do Tinkercad. Ó. Deu 10, aí ele marca. Aí agora ele vai contar cada... Ó, quando der 15, ele faz outra leitura. Certo? Então ele vai fazer o que você pedir naquele tempo. Que você especificou. Certo? Então se eu quisesse fazer aqui, para ele marcar 2 tempos, um cada 5, um cada 10 segundos, ele marca. Tá? É só você especificar aqui no código o intervalo, quando que ele vai fazer o milis, tem que ser qual valor que vai ser o milis para ele fazer a leitura. Entendeu? Aqui vou voltar para 1, né? Em 1 segundo. Ele volta a trabalhar com 1 segundo. Quando eu aperto o reset, resetei, ele volta. Resetei, ele volta o tempo. Certo? Então aqui você aprende, né? Você aprendeu como marcar o tempo usando a função milis, sem usar o delay. Beleza? Evitar ao máximo usar o delay. O delay é só para iniciar, né? Quando a pessoa ainda um programinha muito simples, você pode usar o delay, que ele não precisa de precisão de tempo. Agora, se você precisar um programa maior, né? Onde o tempo é bem importante, você usa a função milis, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Tá bom? Obrigado e até mais.